Bom, a partir de agora, eu quero conversar com você, amigo ouvinte, pelo que está com a gente pela FM 92.7 e para você que está conectado pelo YouTube. Por que é relevante colocar nas pautas e de forma frequente a pessoa idosa? É um público que aumenta a cada ano no país. Em 2019, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, existiam no Brasil mais de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos e em 2060 esse número deve chegar a mais de 58 milhões de pessoas. Por isso, se torna tão importante acompanhar e com atenção as políticas destinadas a esta faixa etária. A Rádio Bom Jesus FM 92.7, a Rádio da Família, hoje está conectada com o Secretário Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Antônio Costa, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Doutor Antônio, muito bem-vindo à nossa rádio. Estamos felizes e gratos pela tua participação e bom dia. Muito bom dia. Eu quero inicialmente agradecer essa oportunidade e nesta manhã tão bela aí, nesse estado maravilhoso de Mato Grosso, Cuiabá, de estar falando a seus ouvintes, especialmente de um tema tão importante, que é o tema do idoso dentro da família. Estou à disposição e agradeço a oportunidade. Doutor Antônio, quando se fala de política voltada para a pessoa idosa, geralmente nós temos um pensamento muito restrito. Fica ali só os centros de convivência, de um entretenimento, cultura, somente nisso. E aí vem também a discussão, e eu acho que tem que ter uma compreensão melhor do Conselho Municipal, né, do idoso. Para que todos nós entendamos, e os nossos ouvintes também, que tem uma grande maioria a pessoa idosa, eu gostaria de saber, é uma obrigação ou é uma opção de os municípios implantar o Conselho de Promoção e Debate das Pessoas e anseios das pessoas idosas? Eu diria que é uma necessidade, devido ao crescimento populacional da pessoa idosa. Outro fator relevante é a expectativa de vida no Brasil. Os idosos já estão vivendo mais, né? Uma expectativa de vida do homem até 88, mulheres 99. Então, há uma necessidade que os municípios se organizem para enfrentar o envelhecimento no seu município, porque o envelhecimento é uma realidade, não é uma volta, a pirâmide já está invertida, e daqui para frente a população idosa será, com toda certeza, relevante em cada município do Brasil, e não será diferente aí no estado do Mato Grosso, onde eu já posso apontar que cerca de 17 a 18% da população de cada município são os idosos. Então, a participação e criação dos conselhos é uma necessidade que o município deve olhar com carinho para que o conselho seja esse observador, seja esse observatório da política a nível municipal, a nível estadual, porque aqui, a nível nacional, nós já temos organizado o nosso Conselho Nacional. Doutor Antônio, porque na sua análise, né, e com a experiência que o senhor tem acompanhando todos os estados e os municípios brasileiros, por que ainda é tão difícil emplacar a discussão em envelhecer e envelhecimento ativo e saudável? Primeiro, porque há uma cultura na população brasileira de nunca aceitar o envelhecimento, de nunca se preparar para o envelhecer. Nós temos hoje, parte do governo federal, um orçamento de 8,9 bilhões que são destinados à previdência social, às aposentadorias e aos BPCs. Mas quando nós olhamos a nível de políticas públicas de inclusão para que essa população não tenha só a sua aposentadoria e seu BPC, mas tenha políticas públicas de Estado brasileiro para que o município, o Estado e a própria União possa ter recursos para esse enfrentamento, aí nós encontramos os obstáculos, a partir do orçamento, por parte da União, o orçamento estadual e também o orçamento municipal. Mas agora há um despertamento, nós acreditamos que a pandemia trouxe esse olhar invisível do melhor cuidado para as pessoas idosas. Por quê? Envelhecer já é uma realidade. Agora nós precisamos dar aos nossos idosos
condições para que tenha um envelhecimento saudável, um envelhecimento com segurança, com saúde e até com educação, para que ele possa ter essas condições e viver o resto das suas vidas dentro de uma perspectiva saudável. É isso que nós queremos. E é isso que nós estamos lutando para que tenhamos no Brasil uma política de Estado brasileiro para o enfrentamento do envelhecimento no nosso país. O senhor falou agora há pouco que os conselhos municipais da pessoa idosa pode funcionar e deve funcionar como um observatório, né? Em 2030, segundo pesquisa, o Brasil terá aí a 5ª população mais idosa do mundo. E com este cenário, os conselhos estruturados devem contribuir na construção de políticas públicas para a pessoa idosa. A dúvida maior que eu percebo aqui no estado de Mato Grosso, naqueles conselhos que estão estruturados ou aqueles que estão começando agora, é o que seria exatamente os temas ou subtemas dessas políticas públicas? Primeiro, a própria legislação, já em 1994, quando foi criada a Política Nacional do Idoso, já previu a criação dos conselhos, Conselho Nacional, Conselho Estadual e os conselhos municipais, que têm uma prerrogativa de fiscalizar, de acompanhar e, acima de tudo, fazer uma supervisão daquilo que está sendo feito para os idosos. Acontece que, infelizmente, não há por parte de muitos gestores municipais essa sensibilização para com esse público que hoje está em franco crescimento no seu envelhecimento. Então, o primeiro desafio é a sensibilização do gestor público municipal, que passa pelo senhor prefeito, passa também pela Câmara de Vereadores, porque na Constituição Federal, no artigo 230, é dever do Estado. E quando fala dever do Estado, não é a União. O Estado, na Constituição brasileira, envolve o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário. Então, a união desses poderes é que tem que ficar representado nos municípios, para que essa população tenha um acolhimento daquilo que é direito, prerrogativa do Estatuto do Idoso, que o ano passado completou 18 anos, esse ano vai completar 19 anos, mas ainda há muita coisa para se fazer para que se cumpra esse estatuto. E o Conselho é esse fundamento, o Conselho é esse objeto de apoio ao prefeito, para que o Conselho levante aquilo que precisa fazer no município. Ele é a voz dos idosos nos municípios, por isso a importância de ter Conselho. Muitos gestores públicos municipais veem no Conselho como se fosse um Conselho que iria fazer oposição, que iria fazer alguma obstrução às políticas públicas do município, mas, pelo contrário, o Conselho ele é importante, porque ele é a voz do idoso no município. Por isso que nós lançamos aí no estado do Mato Grosso o Pacto Nacional, levando para a Universidade Federal no campus de Rondonópolis, para capacitar conselhos, para capacitar os gestores e para esclarecer para os prefeitos, para os vereadores, gestores e os conselheiros já existentes que é necessário ter uma política pública para enfrentar o envelhecimento no estado do Mato Grosso. Doutor Antônio, na próxima semana, na terça-feira da semana que vem, o presidente do CDDIP, do Conselho Estadual aqui, terá um momento na tribuna da Câmara de Vereadores para falar da importância de ter a instalação de uma Câmara temática. E esse termo e esse núcleo da Câmara temática é uma luta daqueles que defendem os direitos da pessoa idosa, tanto na Assembleia quanto na Câmara de Vereadores. A Câmara temática ela também contribui para que as discussões dentro dessas instituições estejam também itens voltados para a pessoa idosa? Claro, é um segmento importante, seja nas assembleias legislativas, seja nas câmaras municipais, para tratar desse tema. Era um tema que estava esquecido no nosso país e que agora precisa, de forma urgente, se organizar a partir dos deputados estaduais, porque aqui em Brasília os deputados federais já têm a sua comissão do idoso, que é uma comissão importante que trata das políticas públicas em parceria com a nossa secretaria. O que nós queremos é que nas câmaras temáticas de vereadores e nas assembleias sejam criados esse espaço para fazerem parcerias com o próprio governo estadual,
o governo municipal na proteção e no desenvolvimento das políticas públicas. Junto com os conselhos municipais e essas câmaras temáticas, há um reforço importante na defesa e proteção da pessoa idosa no momento em que estamos vivendo, o alto índice de violência que está sendo cometido a esse segmento da pessoa idosa. Esses dados são registrados pelo Disque 100, tanto é que a partir desse desafio nós estamos criando a RENADI, que é a Rede Nacional de Defesa da Pessoa Idosa. O Estado do Mato Grosso irá participar. O Dr. Isandi, que é o presidente do Conselho, já foi orientado nesse sentido, para que um município do Estado seja pioneiro nesse programa piloto que nós estamos lançando em todo o Brasil, e daí que essa ideia possa esparramar por todo o Estado na formação dessa rede em defesa da pessoa idosa. Nós não podemos, diante desse crescimento do envelhecimento, deixar que os idosos do estado do Mato Grosso ficam desprovidos dessa proteção. Porque ao falar inicialmente que a pirâmide está invertida, a pirâmide demográfica, é uma pirâmide que não tem volta. Daqui para frente, os jovens serão menores e a população idosa, a tendência é esse crescimento que, para um lado, é importante, por conta que vamos viver e estamos vivendo mais, mas é preciso viver com segurança, é preciso viver com políticas públicas de proteção a esse envelhecimento. Eu sei que o que eu vou perguntar agora direciona-se mais para o judiciário, mas eu gostaria de entender, ou de ter ali o seu pitaco para quando se diz respeito à delegacia da pessoa idosa, para a gente criar essa rede de enfrentamento, né? Hoje, Mato Grosso tem um núcleo dentro de uma delegacia. Ter a delegacia específica para o idoso hoje se faz necessário e vai fortalecer ainda mais a proteção da pessoa idosa? Naturalmente, a dificuldade de organizar uma delegacia por conta de recursos é o desafio. Mas a partir do momento que se cria a rede, e essa rede que nós estamos lançando no nosso país, ela é formada pela Prefeitura Municipal através das duas secretarias, Secretaria de Ação Social, onde estão os CRAS e os CREAS, a Secretaria Municipal de Saúde para cobertura e acompanhamento do lado de proteção à saúde do idoso, o Conselho Municipal, e aí entra agora a rede, formada pela Defensoria Pública, Ministério Público, que já tem o seu papel no Estatuto do Idoso, Polícia Civil e Polícia Militar. Essa rede vai acabar alavancando em cada município a necessidade, não digo de criação de delegacias especiais, mas de segmentos na Polícia Civil que possa realmente dar um cuidado especial a essa pessoa idosa. E agora, em Brasília, nós já temos um trabalho maravilhoso que foi apresentado e já está em vigor pela doutora Cíntia, que é um procedimento operacional de como a Polícia Civil vai atender esse segmento. Então, nós estamos avançando, precisamos avançar mais, mas eu vejo que a organização da rede acaba aí provocar a criação ou dentro de uma própria delegacia, uma coordenação que possa dar um olhar melhor para a pessoa idosa. É isso que a gente defende, porque financeiramente e com base orçamentária, nós temos esse grande problema de não estar alocado nos orçamentos, tanto do Estado como da União, para ampliar essas delegacias, não é? Coisa que na política da mulher tem avançado bem com as delegacias das mulheres. Nós estamos ainda no mês de abril e aí todo cidadão, né, está preocupado com a declaração do imposto de renda. E poucas pessoas têm esse conhecimento, né, doutor Antônio, de que pode destinar parte desse tributo para o fundo do idoso. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da importância dessa destinação e qual é o percentual que cada pessoa pode destinar e isso repercute também para a consolidação dos conselhos dos municípios, né? Perfeito. O fundo, ele tem 3 prerrogativas: o Fundo Nacional, o Fundo Estadual e o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, que agora com a Lei 13.797, de janeiro de 2019, permite que o contribuinte possa fazer uma dedução na pessoa jurídica de 1% da renda da empresa
e na pessoa física 3%. Uhum. Por que que é importante essa dedução? Primeiro, no caso do Conselho Municipal, criando o Fundo Municipal da Pessoa Idosa, os recursos ficam no próprio município para que o município possa desenvolver em parceria com os conselhos municipais, daí a importância de ter o conselho, para que o recurso seja aplicado nas políticas públicas locais. Esse recurso não fica aqui em Brasília. Nós começamos uma grande campanha a partir de 2019 e o desafio é enorme. Dos 5.750 municípios que nós temos no Brasil, hoje só temos 1.200 fundos municipais cadastrados aqui conosco, que estão na base da Receita Federal, mas olha que interessante, em 2020, 2019, o Imposto de Renda, com a campanha que nós iniciamos, nós conseguimos arrecadar 25 milhões para serem distribuídos para todo o Brasil. Continuamos a campanha no Imposto de Renda 2020 e 2021 e já arrecadamos 51 milhões para todo o Brasil. Então, esses recursos, eles não ficam aqui com a gente. Eles vão direto para os municípios, vão direto para os estados, e é uma prerrogativa que o município tem de ter essa dedução no seu imposto de renda colocado no fundo, e a pessoa vai fazer agora, até maio, essa prerrogativa de imposto de renda. Na pessoa física, 3%, ele tem um imposto a pagar. Ele pode, então, deduzir 3% daquele imposto e, automaticamente, aquele recurso vai para o fundo que está sendo destinado para o município ou para o estado. Uhum. Isso faz com que os municípios se apoderem de recursos locais para desenvolver as suas políticas. Então, esse é o grande objetivo nosso, de continuar levando para os estados. O Pacto Nacional traz essa lição para os gestores municipais, como criar fundo, como criar os conselhos. Então, a política hoje ela está bem avançada. Nós temos compromisso com 20 estados brasileiros que estão dentro desse Pacto Nacional. E o estado do Mato Grosso faz parte. E nós esperamos que os resultados logo, logo venham chegar com criação de conselhos, criação de fundos, para que a política do idoso no estado seja e tenha um olhar. E aqui eu faço uma observação. Os dados que nós temos aqui, em muitos municípios aí do estado do Mato Grosso, quem está sustentando a economia local do município são os idosos, com as aposentadorias e seu BPC. Quem está cuidando da família hoje não é o filho cuidando do idoso. Há uma inversão de valores. Quem está cuidando da família são os vovós, são os vovôs, a vovó principalmente, que cuida do netinho para o filho ou a filha ir para o trabalho. Isso é uma realidade brasileira. Sim. Então, nós temos que dar a essa população um carinho especial. Então, esse é o apelo que eu faço aí no Estado. É um Estado solidário, é um Estado importante na nação, que contribui com o agronegócio, e os municípios estão perdendo aí recursos, o próprio Estado perdendo recursos nessa configuração do agronegócio também, investir nos fundos municipais e estaduais, para que tenhamos aí no Estado uma política robusta de enfrentamento ao envelhecimento. Esse é o nosso objetivo aqui de Brasília, e nós temos tido uma boa relação aí com o Conselho Estadual, na pessoa do Dr. Isandir, que tem sido um parceiro, né? E também com muitos conselhos municipais. Também tínhamos anteriormente uma grande relação com o seu Bentinho, que para nós é um conselheiro brasileiro nato, e temos um carinho especial, porque é um lutador idoso que está à frente aí também dessa política. Então, nós temos exemplos maravilhosos aí do Estado. Para a gente finalizar, doutor Antônio, nós estamos num período eleitoral. Então, nós brasileiros, né, nós aqui mato-grossense, ainda não presenciamos, dentro das propostas dos futuros candidatos, política voltada para a pessoa idosa. O senhor acredita que isso vai ficar em evidência nessas eleições de 2022? Nós estamos lançando, possivelmente a semana que vem, uma campanha nacional chamando o idoso para votar. Por quê? Porque quem vai representar o idoso nas câmaras municipais? Quem irá representar o idoso nas assembleias? E o idoso, e o político aí do Estado, ele é formador de opinião, né? Principalmente nos municípios, quem comanda os votos são os idosos. Sim. Então, nós estamos lançando essa campanha porque, pela Constituição, quando chega a 75 anos, ele é liberado para votação.
Mas o idoso vai viver 88, 90 anos. Como que vai ficar esse espaço de defesa? E essa defesa é feita através do voto, e agora nós vamos ter eleições. E o diagnóstico é muito triste. Nas eleições passadas de municípios, dos 5.570 municípios, nós alocamos apenas 42 municípios, 42 prefeitos, que colocaram no seu plano de governo uma política do idoso para o município. Mas agora teremos eleição para o Estado, para deputado estadual, federal e senador, e para governador. Então, chegou a hora de você, eleitor idoso, e aqui eu, como sou um secretário idoso, tenho que defender essa faixa, né? Cobre do seu candidato, e coloque na sua proposta de trabalho a inclusão de uma política pública na Assembleia Legislativa e no próprio governo do Estado e no Senado. Por quê? A nível de governo federal, nós já temos a Previdência Social, não é? Mas nós precisamos avançar mais em projetos de inclusão para que o idoso tenha um envelhecimento ativo e saudável. Isso é que nós defendemos. Então, você idoso aí, cobre aí do seu deputado estadual, cobre do deputado federal e do senador e do governador, plano de trabalho para que você seja representado através do voto, que é um instrumento importante de participação. Nós queremos conclamar os idosos, porque o idoso, ele representa tudo aquilo que vocês aí da Rádio Bom Jesus defendem, a família. Então, é um meio da gente ter também prerrogativas, políticas públicas para a família, que começa com o idoso. Ele é o patriarca da família. Então, essa é a nossa proposta. Doutor Antônio, eu quero agradecer muito a sua participação aqui conosco, com os nossos idosos também, e dizer que essa rádio está aqui aberta para que mais informações como essas cheguem aqui. Deixo o espaço para a sua consideração final. Agradecer a essa emissora, Bom Jesus, que trabalha conceitos importantes da família. Desejar a vocês que Deus continue protegendo e abençoando esse trabalho de vocês. E aqui a gente continua sempre à disposição. Eu fico muito feliz de ter tido essa oportunidade de estar falando aí nessa tão importante emissora. É uma emissora que tem uma ligação com a família e tem uma proposta para a família. É tudo isso que nós defendemos aqui na nossa Secretaria Nacional de Defesa e Promoção da Pessoa Idosa. Grande abraço a todos vocês ouvintes. Obrigado por ficarem conosco até agora e continue aí, firme, porque a Rádio Bom Jesus é a rádio da família. E nós somos idosos e somos o patriarca da família. Grande abraço, sempre à disposição quando assim precisar. Até a próxima, Dr. Carlos. Gente, para reforçar, eu conversei e você acompanhou, se de repente você ligou o rádio há poucos minutos, essa entrevista vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, tá? Eu falei com o secretário nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, Antônio Costa, que é do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.